padre jesuíta, que começou a chamar muita atenção da mídia em certo momento, teve um próprio programa de televisão. E nele, ele desafiava qualquer pessoa que falasse ter poderes paranormais. Viajando o mundo inteiro atrás de pessoas para desmistificar e desmenti-las, ele se apresentou em grande parte da mídia brasileira, mostrando que tudo isso era simplesmente impossível. Será que você se lembra dele? No vídeo de hoje iremos falar sobre ele, o Padre Quevedo, o homem que tinha um bordão no qual era "Isso não existe". Salve, salve rapaziada, meu nome é Digo Black e este é o canal Espalhável. No vídeo de hoje a gente trouxe aqui a história do Padre Quevedo, Padre Oscar Quevedo aí, que foi uma pessoa muito importante aqui pra muitos brasileiros que estudam os efeitos paranormais que muita gente se diz ter poderes aí sobrenaturais. E o Padre Quevedo era um homem que viveu a vida inteira tentando desmistificar e tentando desmentir essas pessoas que se diziam ter poderes sobrenaturais. Então no vídeo de hoje eu trouxe aqui o meu amigo Filos Lucas pra me acompanhar aqui nessa história. E aí, Filos, como é que estamos? E aí, Digo, de boa, tudo certo? Tudo certo, meu querido. Tranquilo. Tu conhece o Padre Quevedo? Você lembra do Padre Quevedo? Mano, eu lembro, tipo assim, já ouvi falar, tá ligado? Já ouviu falar? Não que, tipo, nossa, sei muito bem a história conheço dele, ele assim, perfeitamente, assim, era... Tipo, nossa, sou parça dele, assim, não. Seguia ele aí pelos caminhos da vida, não segui muito ele. Só conheço. Então, sem mais delongas, você já sabe, né? Deixa o seu like, se inscreve aqui no canal, gente. Se inscreve porque a gente tá com a meta de bater 150 mil inscritos aqui. Eu conto com a participação de cada um de vocês. Deixa seu like, comentário. Fala aí qual tema você quer ver aqui eu apresentar ou o Filos aí apresentar aqui no canal. Então, deixa bastante sugestão de vídeo aí pra gente e bora pra história. González Quevedo Bruzón, conhecido como Padre Quevedo, nasceu em Madrid, Espanha, no dia 15 de dezembro de 1930. Seu pai era Manuel González Quevedo Monforte e sua mãe Ángeles Bruzón. Sua família era profundamente católica e na época, quando era criança, seu pai se opôs à Frente Popular Espanhola, criticando o regime que vinha perseguindo o catolicismo, queimando conventos e também vitimando padres e freiras na Espanha. Quando Quevedo tinha apenas 3 anos de idade, viu seu pai ser preso por defender a sua fé. E a última vez que o viu foi quando ele tinha 7 anos de idade, quando foi visitá-lo na prisão. Seu pai, Manuel, então pediu que sua esposa, juntamente com o irmão dela, se passasse por um casal e assim saísse do país, para que também não fossem presos. Mas infelizmente o seu pai acabou sendo fuzilado e posteriormente beatificado como mártir pelo Papa João Paulo II. Então, como vocês puderam ver, o Padre Quevedo teve um momento difícil ali na sua infância, quando o Partido Comunista, que estava lá em poder do governo da Espanha na época, né, prendeu o seu pai ali, por causa que ele era um opositor do governo, né? E, inclusive, até uma entrevista ali o Padre Quevedo dá pro programa Prazer em Conhecer. Ele diz ali que até um momento da sua vida ele presenciou uma tentativa de assassinato contra ali a sua mãe. Ele viu até uma pessoa ali falecer à sua frente. Outra coisa também que ele relata é que ele viu a mãe perder 3 irmãos devido, né, a essa perseguição governamental ali comunista que havia em Madrid. Então, vivendo ali em um exílio no próprio país, a família foi morar clandestinamente em Gibraltar. Lá então Quevedo viveu com vários tios, né? E um desses tios era o Horácio, que era um chefe espírita que recomendou ali que o Quevedo lesse e começasse a praticar a leitura, e isso com diversos livros, sendo eles de espiritismo, esoterismo, teosofismo e também ocultismo. Uma coisa que eu tenho que destacar aqui pra vocês é que esse tio do Quevedo, ele era um líder espírita, então por isso que ele indicou esses tipos de livro ali pro Quevedo. E outra coisa também é que a sua prima, a Teresa González Quevedo, que era também chamada de Teresita, ela lhe ensinou os primeiros truques de mágica com cartas ali, o Quevedo, né? Então isso fez com que ele tivesse ali admiração pelo ilusionismo. Então o tempo foi passando e o Quevedo entrou na Universidade Pontífica de Comillas, lá na Espanha, onde ele estudou humanidade clássica. Nessa época, ali na faculdade, então, ele descobriu a sua vocação religiosa católica. Então, com isso, né, ele estudou filosofia e psicologia na Universidade de Santander. E querendo ali se aprofundar ali no estudo sobre o além, sobre o ocultismo e sobre as coisas misteriosas do mundo, né, ele começou a estudar mais sobre magia e ilusionismo. Então, assim, ele criou uma verdadeira paixão pelas explicações que tinha ali, as explicações racionais para tal fenômeno, né? E isso tudo foi através da parapsicologia. A parapsicologia, para quem não conhece, é uma pseudociência dedicada à investigação de supostos fenômenos paranormais e psíquicos. Então, com isso, todos os seus trabalhos, seminários, documentários, licenciatura, mestrado, doutorado, tudo que tinha para se gratificar, para ele poder aprender mais nessa região, ele fez para poder se especificar e se especializar mais na área. Para as pessoas que afirmassem ter poderes sobrenaturais, seriam os famosos charlatões, né? Então ele passou a
explicar o que aprendeu através da parapsicologia pro seu tio Horácio. E isso fez com que o seu tio Horácio, que era um líder espírita, começasse a se converter para o catolicismo. E como ele fez o tio ali se converter ao catolicismo, isso fez com que ele ficasse muito conhecido no campus da faculdade. Então, com essa fama ali crescendo no campus da faculdade, o reitor da faculdade de filosofia viu o interesse de Quevedo pelo ocultismo e recomendou que ele viesse para o Brasil, porque como o nosso estado é laico, tem uma grande diversidade de religião e superstições. Então seria um campo, né, um local muito favorável ali para Quevedo. Então ele vem para o Brasil e se estabelece em um seminário lá em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, onde ele residiu lá por 3 anos e em 1961 ele começou a sua vocação de padre após ali estudar e se formar em teologia. Então depois disso ele foi naturalizado brasileiro e isso era algo que o Padre Quevedo se orgulhava muito, galera, porque ele dizia que ele era mais brasileiro do que os próprios brasileiros que tinham nascido no Brasil, tá ligado? Imagina que doideira, filhos. Porém, né, no início, quando ele veio aqui pro Brasil, ele foi muito criticado, porque até os seus superiores não consideravam a parapsicologia ali uma forma de ciência e tudo mais, e também eles achavam que era uma heresia, eles não achavam que aquilo ali seria certo dele fazer, né, sendo um padre e tudo mais. E com isso, né, ele foi proibido de falar qualquer coisa sobre o assunto, tanto quanto ler, quanto fazer os seus livros, quanto publicar alguma coisa, ou quanto até disseminar a parapsicologia por aí, né. Então depois de 6 anos ali em silêncio, sem falar sobre a parapsicologia, o Padre Quevedo, enfim, pôde começar a cumprir a missão que ele queria fazer no Brasil. Então em 1970, o Padre Quevedo fundou o Centro Latino-Americano de Parapsicologia, o intitulado CLEP, e a partir daí ele passou a ter o apoio dos jesuítas e também dos bispos, que era, no caso, contra ele no começo. Inclusive, a CNBB, que é a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, chamou o Quevedo por muitos anos para que ele ministrasse o curso de parapsicologia para os sacerdotes e agentes da pastoral. Assim, então, né, o Padre Quevedo se tornou conhecido por afastar as pessoas que se declaravam paranormais ou que podiam realizar algum milagre através da intervenção do além, né, que poderia ter algum poder divino e tudo mais. Ele conseguiu desmistificar e também desmentir várias pessoas aqui no Brasil. E como eu falei, que eram as pessoas que se diziam ter poderes vindos do além, né, isso se encarava a pessoas que diziam ser bruxos, pessoas que diziam ser curandeiros, pessoas que diziam ser médiums, e além de explicar os fenômenos que eram considerados sobrenaturais, ele também replicava alguns dos truques que as pessoas tentavam fazer contra ele ou contra outras pessoas. E quando ele fazia isso, ele criou o famoso bordão "Isso não existe". Então, ganhando muita fama, muita notoriedade dentro do Brasil, o Padre Quevedo foi uma figura constante na TV brasileira, né? Então ele ganhou seu primeiro programa chamado O Poder Oculto lá em 1970, sendo lançado ali em 5 de agosto. Inclusive, né, em um desses episódios na TV brasileira, né, na década de 1970, o ilusionista israelense Uri Geller veio ao Brasil para participar de um programa na Rede Globo. E nessa época, Yuri ali se dizia, né, entortar talheres, parar ou acelerar o ponteiro dos relógios e também quebrar objetos. Tudo isso ele relatava tendo o poder da mente, né? Ele conseguia fazer tudo isso com o poder da mente. Porém, após o encontro ali com o Padre Quevedo de 5 horas, eu disse 5 horas com o padre para poder desmistificar, né, que o padre tinha ali um tempo, né, para poder desmistificar, o padre conseguiu provar que o Yuri não passava de um ilusionista, tá ligado? Que tudo que ele fazia ali não passava de truques de ilusionismo. Mas o que muitos não devem falar, né, que muitos ilusionistas não devem falar, no dia seguinte, porém, o próprio Uri Geller reconheceu que tudo não passava de técnicas e falou que ele realmente usava técnicas de ilusionismo. Mas como eu falei, né, galera, que o Yuri viria aqui pro Brasil para se apresentar e seria na Rede Globo, e como a gente sabe, né, que a Rede Globo é uma grande emissora, para não ficar feio pra emissora ali do Yuri se retratar em público, né, o Roberto Marinho e o Adolfo Bloch prometeram ao Padre Quevedo que em troca dessa retratação, né, que ficaria muito feio ali pra emissora, de ter chamado ali um charlatão pro seu programa, né, o Yuri pegaria o primeiro voo saindo do Brasil e nunca mais falaria nele, nem na Rede Globo e nem na TV Manchete. Ou seja, então, o Padre Quevedo não teria o mérito que ele queria tanto ter, né, que era o de desmentir essas pessoas charlatões. Um outro caso onde outro ilusionista que foi desmascarado pelo Padre Quevedo ocorreu na década de 1980, quando Thomas Green Morton, conhecido como o Homem-Ra, dizia entortar talheres, moedas e, além de tudo, fazer exalar perfumes e emanar uma luz de seu corpo. Padre Quevedo ainda diz que entortar mentais enquanto os balanças rapidamente é fácil, porque Morton, durante seu espetáculo, simplesmente direcionava a atenção das pessoas para um outro ponto, enquanto isso realmente entortava os mentais. Outro método usado era de usar uma colher previamente preparada, onde de forma que um simples movimento faça com que ela entorte ou quebre facilmente. Já as moedas eram trocadas uma inteira por uma já torta sem que ninguém percebesse, e a luz que emanava de seu corpo era um truque feito com fósforos, onde eles acendiam sozinhos em contato com o ar. E como especialmente durante a década de 1990, que eu disse, né, que o Padre
Padre Quevedo participou de vários programas e isso no mundo todo. Ele debatia nesses programas com médios, pastores, ufólogos, ateus e até mesmo curandeiros. E sempre que alguém alegava ter um poder excepcional, o Padre Quevedo dava uma explicação científica e ainda realizava a mesma coisa. Como eu disse, né, ele replicava o truque para provar pra galera que era realmente um truque. E um caso que ficou bastante conhecido foi quando ele participou de um programa do Globo Repórter, onde ele foi chamado para participar de uma sessão de materialização, onde uma médium, a dona Edelarzil Munhoz Cardoso, dizia materializar objetos no algodão. Então, após uma sessão que, segundo a médium ali, onde ela não conseguiu fazer as coisas saírem como ela esperava, né, porque no começo ali ela não conseguiu se concentrar e não conseguiu materializar, ela botou a culpa toda no Padre Quevedo, segundo porque ela achava que o Padre Quevedo tinha uma energia ruim e então com isso ela não conseguia se concentrar, ele não conseguia invocar os poderes dela. Então depois de 3 tentativas e dela ficar ali muito nervosa, uma rosa apareceu no algodão. Mas segundo o Padre Quevedo, isso tudo não passou de um truque pra lá de vulgar, porque na hora ali que ela tentou fazer a aparição no algodão, né, ela se ajoelhou e tampou o algodão. E nesse momento ali o padre falou que isso se tratava de uma mágica chamada misdirection, que seria assim um despiste, né? Porque isso é um truque muito comum no ilusionismo, que é onde a pessoa chama a atenção da outra e no nada faz aparecer na outra mão, né, no caso. Então, no ano 2000 ali, o Padre Quevedo teve uma série dentro do programa Fantástico, onde era chamado o programa ali Padre Quevedo, o Caçador de Enigmas. O programa ali tinha a apresentação do Cid Moreira, que é um cara aí que a gente tem uma voz marcante aí, que a gente conhece, e ele ali num fundo preto, parcialmente iluminado ali, dando um ar de mistério, né? E um episódio que ficou muito marcante nesse programa foi um episódio onde o Padre Quevedo ficou frente a frente ali com Marco Fabiano Ferreira, que era um homem que afirmava ali que ele tinha um pacto com o diabo e que também incorporava ali o próprio. O padre então ali começou a falar com o homem em hebraico, mas o homem não falava nem hebraico ou nem aramaico, que eram as línguas faladas por Jesus quando ele teria sido ali tentado por Satanás no deserto. O locutor ali, que era o Cid Moreira, ainda fala que o suposto diabo ali, ele fala um português meio peculiar ali, um português meio diferente. E sem entender ali nenhuma palavra que o Padre Quevedo tava falando pra ele aí, que no caso ele teria que entender, ele começa a ficar irritado com o padre, até mesmo quando o padre ali começa a desafiar ele, falando que se ele fosse o próprio ali, o príncipe do inferno, que ele fosse o próprio diabo, ele poderia quebrar o dedo dele com a força da mente, com o poder que ele tinha ali em mãos. O Padre Quevedo começou a desafiar ali ele, pedindo para que ele mostrasse os seus poderes, né? Outra hora ali, o Padre Quevedo também, ele se ajoelha e fala ali pro Lúcifer, né? Pro cara ali, que ele queria ali que o cara, né, que se dizia ser o Lúcifer, provasse os poderes dele e que matasse ele ali na frente dele. Coisa que o cara não fez. E esse também foi um programa que deu muita audiência ali pra Rede Globo, mas também foi finalizado no mesmo ano. E há rumores ainda que dizem que o programa ali foi encerrado porque um dos chefes da Rede Globo achou meio que desagradável a desmistificação das suas crenças, né? Que muitas pessoas estavam reclamando por que o padre estava fazendo isso. Então, após aí esse contrato com a Rede Globo, né, o Padre Quevedo começou a participar de outros debates e entrevistas em outras redes de televisão brasileira e também na América Latina. Como eu disse, né? Ele viajou para muitos lugares para poder desmistificar todos esses tipos de pessoas que diziam ter poderes sobrenaturais. Mas sendo no Brasil, outro debate também que ganhou bastante notoriedade foi o debate que ele teve ali com o Henri Cristo, que se dizia ou se diz ser, né, a reencarnação de Jesus Cristo. O debate ocorreu ali no programa da TV Tribuna, da TV Iguaçu, filiada ao SBT, onde o padre ali falou que ia provar que ele não era a reencarnação de Jesus Cristo. O padre então fez a mesma coisa que ele fez lá com um homem que se dizia ser o Lúcifer, né? Ele começou a falar em hebraico, também ele falou em latim e também em grego com o Henri Cristo, mas o Henri Cristo não entendia nada. Então em seguida, né, ele caçoando ali do Henri Cristo, ele pediu que acrescentasse um dedo ao presidente Lula, e isso só irritou cada vez mais o Henri Cristo. Depois desse encontro, os dois se reencontraram novamente no programa do Ratinho, onde o padre ali desafiou o Henri Cristo que dobrasse o seu dedo, a mesma coisa que ele fez ali com o homem que se dizia ser o Lúcifer, e também desafiou os tais poderes divinos que o Henri Cristo se dizia ter. O padre ainda inclusive ofereceu 10 mil reais pro Henri Cristo se ele conseguisse dobrar o seu dedo, mas o Henri Cristo disse que não mexeria no dedo do padre porque era um dedo imundo e ele não sabia onde o padre havia andando botando aquele dedo. Então em sua última apresentação na TV aberta, ali no programa Agora é Tarde, apresentado pelo Danilo Gentili, o Padre Quevedo apresentou um cheque de 200 mil reais para quem conseguisse dobrar o seu dedo
com tais poderes sobrenaturais. Porém, ninguém nunca apareceu. Então, em 2012, já com mais de 80 anos, o Padre Quevedo decidiu se aposentar e foi morar em Belo Horizonte, na residência jesuíta Irmão Brandão. Então, ali nos seus últimos anos de vida, o Padre Quevedo reclamava, né, do seu distanciamento na TV, onde ele dizia: lamento muito ter sido afastado da mídia. Pessoas começaram a dizer que eu insultava outras religiões, mas na verdade é que não encontravam formas de me contestar e isso os incomodava. No final, já não me deixavam falar. Então, no dia 9 de janeiro de 2019, infelizmente, o Padre Quevedo veio a falecer devido a complicações cardíacas. E isso ele já sofria há muito tempo. O Padre Quevedo, então, foi uma pessoa muito importante aí para disseminar os estudos da parapsicologia e foi autor de 17 livros, muito deles traduzidos em vários idiomas. Ele sempre dizia isso, né? Só Deus pode ter esses poderes sobrenaturais. Bem, galera, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado do jeito que eu abordei o assunto aqui. Se você gostou sobre esses assuntos, sobre paranormalidade, sobre os efeitos do além, sobre coisas misteriosas e sobre assuntos religiosos, comente aí qual tema você quer ver aqui no próximo vídeo do canal. Deixe seu like, se inscreve no canal, ativa as notificações, tô contando com cada um de vocês pra se inscrever aí no canal e a gente bater a meta de 150 mil inscritos. Um beijo, até a próxima, valeu, é nóis!